Os irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui nessa tarde, agora são 4 horas e 35 minutos, vamos iniciar então a nossa live, do nosso programa missionário, a nossa live que é uma bênção de Deus, agora estamos fazendo nossa live um pouquinho antes da nossa programação, e o nosso programa então inicia às 17 horas, vamos aí juntinhos, com muita oração, muito louvor, palavra de Deus, e para nós é uma alegria, ter todos vocês conosco, que nos acompanham aí, a nossa programação do nosso programa missionário, que temos pelo nosso presidente, pastor Everaldo Tomás, o nosso presidente, também o responsável pela rádio, do nosso programa, e nós queremos louvar a Deus por todos vocês, também o coordenador de missões, o presbítero irmão Gilson, que é o coordenador aí de missões. Bênção de Deus. Nós vamos ler uma palavra, vamos ler Evangelho segundo Lucas, capítulo 1, e o versículo de número 6. Vamos ler uma palavra que diz assim, versículo 5. Existiu no tempo do rei Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que ele, exercendo o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E aconteceu que ele, diante do seu serviço, então, a Bíblia vai nos dizer que quando ele está fazendo então o seu trabalho diante de Deus, a Bíblia diz que o anjo do Senhor aparece então até ele, e o anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu o temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, darás à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E terás alegria e prazer, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Glória a Deus. Meus amados irmãos, nós estamos diante de uma palavra, e nós vemos aqui que Zacarias e Isabel, a Bíblia vai nos dizer que este casal, ele era justos perante Deus, andando sem repreensão. Este casal andava em repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Ou seja, eles eram fiéis diante de Deus, eles cumpriam os mandamentos do Senhor, a palavra do Senhor, e eles então, o escritor dizendo que eles eram justos perante Deus. E o interessante aqui é que eles andavam no maior temor a qual nós precisamos hoje andar. Mesmo eles sendo justos, mesmo eles andando sem repreensão, cumprindo os mandamentos e os preceitos do Senhor, a Bíblia vai nos dizer que este casal não tinham filhos,
ou seja, Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade. Então nós vemos aqui este casal, mesmo eles sendo fiéis ao Senhor, mesmo eles cumprindo os mandamentos de Deus, mesmo eles andando nos preceitos do Senhor, eles tinham uma grande dificuldade, ou seja, para que Zacarias continuasse, diante das promessas de Deus, ele precisaria agora deste grande milagre. Por quê? Porque Isabel era estéril. E nós sabemos que no tempo de Zacarias e de Isabel, a mulher que era estéril, ela era então a mulher que ficava um pouco desprezada pelas outras pessoas. E nós vemos aqui Zacarias, mesmo a sua esposa sendo estéril, ele não a abandonou, mas sim ele ficou com a sua esposa, porque ele sabia, eu creio nisso, que ele sabia que Deus poderia então fazer este grande milagre na vida de sua esposa Isabel. A Bíblia vai nos dizer que eles eram então avançados em idade. Eles já tinham então uma certa idade. Então, aos olhos humanos, Isabel e Zacarias, era impossível eles então ter um filho, ela engravidar, porque ela era estéril, primeiro ponto, e segundo, eles eram já de idade avançada. E nós vemos aqui, mesmo diante disso tudo, a Bíblia vai nos dizer, no versículo 8, e aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem de sua turma, ou seja, Zacarias chegou agora o momento dele ir, ao templo, a fazer aquilo que lhe era lhe dado agora a oportunidade, exercendo ele o seu sacerdócio diante de Deus na ordem de sua turma. E a Bíblia vai nos dizer no versículo 9, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. Então nós vemos aqui a oportunidade que Zacarias teve no momento certo, na hora certa, tudo tem um tempo certo. E agora ele vai ao templo para oferecer o incenso. E a Bíblia vai nos dizer então que quando ele estava oferecendo o incenso, fazendo o seu serviço, que era lhe dado naquele momento a oportunidade, a Bíblia vai nos dizer no versículo 10, e toda a multidão do povo estava fora, orando, a hora do incenso. E no versículo 11, vai nos dizer, e um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso. Então nós vemos aqui a importância de nós estarmos diante da presença de Deus, ao templo do Senhor. O certo é que muitas pessoas hoje acreditam que não precisa ir ao templo para receber milagres. Mas nós vemos aqui totalmente diferente. Zacarias vai ao templo, vai ali oferecer o seu serviço diante de Deus, e o anjo então aparece a ele. E Zacarias, como homem, a Bíblia vai nos dizer que Zacarias, vendo, turbou-se e caiu
temor sobre ele. Versículo 13. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Então nós vemos aqui como vale a pena nós sermos fiéis ao Senhor. Zacarias e Isabel não podiam ter filhos, eles poderiam desanimar, poderiam desistir, poderiam simplesmente abandonar, né, a chamada de Deus, mas mesmo assim, diante desses problemas, Isabel sendo estéril, eles já sendo de uma idade avançada, eles ainda continuaram crendo nas promessas de Deus. Quem sabe quantas vezes Zacarias e Isabel foram julgados, foram criticados, foram zombados, né? Porque, como eu já disse, naquele tempo a mulher estéril não era bem vista no meio da sociedade. E Isabel enfrentou tudo isso, mas ela não desistiu e ele também não desistiu. E agora, quando ele vai ao templo, então, oferecer o incenso, né, quando ele vai, então, né, fazer o seu serviço diante de Deus, o povo estava fora, orando, e agora, quando ele entra, o anjo do Senhor lhe aparece e diz para ele: Zacarias, não temas, a tua oração foi ouvida, e a tua mulher, Isabel, terás um filho, seu nome se chamará João, e vocês terão prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. E a Bíblia vai nos dizer então que ele será cheio do Espírito Santo. E agora no versículo 18 de Lucas capítulo 1, Zacarias então começa a dizer: mas como saberei isso? Pois já sou velho, e minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo lhe disse: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te essas alegres novas. E agora Zacarias então, ele recebe este grande milagre do Senhor. O certo é, no versículo 20, né, a Bíblia vai nos dizer que Zacarias fica mudo e não pode falar até o dia em que essas coisas se aconteçam, porque não creste das minhas palavras que ao seu tempo se hão de cumprir. Então Zacarias, naquele momento que ele se depara com o anjo do Senhor, ele não acreditou no milagre. E agora ele teve que ficar mudo até se cumprir então, né, o tempo certo da sua promessa. E no versículo 21, e o povo estava esperando a Zacarias, e maravilhava-se de tanto que se demorasse no templo. E saindo ele, não lhe podia falar, e entenderam que tinha uma visão no templo, e falava por acenos, e ficou mudo. E sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou-se para sua casa. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu, e por 5 meses se ocultou, dizendo: assim me fez o Senhor nos dias que atentou a mim, para destruir o meu opróbrio entre os homens. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. E ali então se cumpre a promessa de Deus. Zacarias e Isabel recebem este grande milagre para a sua vida. Zacarias agora começa a falar, né? Isabel
Então, fica grávida, e agora esse casal, que já estava com idade avançada, recebe este grande milagre, e eles então puderam se alegrar na presença do Senhor. Então, o que nós aprendemos aqui nessa tarde diante desta palavra? Que o que Deus tem para fazer, que quando Deus fala, que quando Deus tem algo para fazer, que quando Deus tem uma promessa na nossa vida, o Senhor, Ele é fiel e verdadeiro para cumprir tudo aquilo que Ele disse diante de nós. Aos olhos do povo, Zacarias e Isabel, quem sabe iam morrer daquele jeito, sem ter alegria de receber o seu milagre, do seu ventre, ela gerar um filho. E chegou o tempo, Deus ouviu a oração de Zacarias e Isabel, e o Senhor então fez aquele grande milagre. Nessa tarde, se você crê diante da palavra de Deus, diante do que Deus tem para a tua vida, o que Deus apenas quer de nós? Que nós cumpra aquilo que Ele determinou para nós fazermos. Deus nos deu uma missão, e essa missão, se nós estamos com o milagre, ou sem receber o nosso milagre, né? Ou tem ou não tenha recebido ainda, nós temos que cumprir com aquilo que Deus nos deu. Zacarias poderia ter desanimado, não ter ido ao templo para cumprir o seu sacerdócio, mas ele vai, cumpre aquilo que ele tinha que se cumprir, que era o seu trabalho diante de Deus. E nessa hora, o anjo do Senhor aparece até Zacarias e disse: a tua oração foi ouvida. Tua mulher, Isabel, darás à luz a um filho, e você terá alegria, prazer, e vocês se alegrarão. Talvez hoje seja o tempo que você está indo à igreja, que você busca a presença de Deus, que você está diante da presença de Deus, que você está fazendo aquilo que Deus disse para você fazer, mas ainda não gerou o milagre. Mas no tempo certo, como Zacarias, coube-lhe o costume de ir ao templo, e naquele momento ele recebe o seu milagre. E o seu milagre pode ser hoje, o seu milagre pode ser amanhã, o seu milagre pode ser este mês. Basta você estar diante da promessa de Deus para a sua vida. Não desista do que Ele tem para tu. Não desista das promessas de Deus. Bem-aventurado é aqueles que não andam segundo o conselho dos ímpios, mas andam no caminho da verdade, que é a presença de Deus. Então, meus amados irmãos, nessa tarde, fique com esta palavra. Não importa quantos anos você tem, o de repente de Deus é assim, ó, é rápido. Se Deus quer te exaltar, se Deus quer mudar a tua história, se Deus quer fazer um grande milagre na tua vida, Deus não depende do homem para te abençoar. Deus depende apenas dele mesmo. Porque quando chega o tempo de Deus, ninguém pode impedir o agir do Senhor. Quantas vezes, quem sabe, Isabel e Zacarias foram julgados, né? Foram zombados, mas permaneceram, e a sua oração foi ouvida. Continue orando, continue buscando ao Senhor, continue se dedicando a Deus, e Deus vai abençoar a sua vida
no nome de Jesus. E hoje nós vemos quem foi o filho de Zacarias e Isabel, um dos grandes profetas que preparou o caminho do próprio Messias, né, João, grande pregador, né, pregador da palavra do Senhor, nosso Deus. Nessa tarde, Deus conta contigo. Se ainda o teu milagre não gerou, não se preocupe. Deus vai fazer o milagre sobre a sua vida, porque a última palavra sempre será a palavra de Deus. Existe um segredo para você receber. Qual é? Permanecer na promessa, na palavra, naquilo que Deus tem para você. E continuar indo ao templo. Olha a importância de nós irmos ao templo. Foi ir ao templo que Zacarias recebeu o seu milagre. Então não desista daquilo que Deus tem para você. Vá na igreja, busque ao Senhor, enquanto ainda nós temos oportunidade de buscarmos ao Senhor. Nós vemos em quantos países, em quantos lugares, que as pessoas não têm a liberdade como nós temos, de buscar ao Senhor, de ir ao templo, ir na igreja, buscar a Deus. E nós temos esta oportunidade. Vamos orar, agradecer ao Senhor. Daqui a pouquinho, 5 horas, vamos iniciar o nosso programa de rádio, né, nosso programa missionário, Fonte de Vida. Senhor Deus e Pai, nós oramos por todos que estão vendo este vídeo, os que vão ainda ver, da Tua bênção, Senhor. Assim como o Senhor foi com Zacarias e Isabel, fez um grande milagre, faz um milagre também na nossa vida, Senhor. O Senhor honrou a vida deles e fez um grande milagre. E nessa tarde, eu te peço a Tua bênção, Senhor. Seja conosco, abençoa as nossas vidas. Assim te louvamos, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Eu vou encerrar essa live então. E daqui a pouquinho, 5 horas, já iniciaremos outra live, tá bom? Deus abençoe.